Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jessie, sou atleta de ciclismo de estrada há 7 anos e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência com a cirurgia de artrodese lombar. Durante o pós-operatório eu verifiquei que eu precisei pesquisar um pouco para saber a respeito, né? E eu verifiquei que não tinha muitos relatos sobre a questão dessa cirurgia e muito menos vinculada ao ciclismo. Então, eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha história. Já fazem 2 meses que eu fiz essa cirurgia, na verdade está fazendo 2 meses hoje, 23 de julho. E eu vou dividir a priori esse vídeo em 2 partes para falar um pouco acerca do acidente e da minha experiência, do processo de recuperação. O acidente aconteceu no dia 17 de maio, quando eu estava voltando da casa de um amigo, eu mais meu treinador. A gente precisou atravessar a BR próximo à minha faculdade, que eu estudei. E lá tem um sinal nas 2 vias, né? São vias largas. E o sinal estava fechado, a gente atravessou a primeira pista. Quando a gente foi atravessar a segunda, assim, cerca de 15 a 20 metros aproximadamente, da faixa de pedestres, né, que como bicicleta é veículo, a gente não pode atravessar montada nela em cima da faixa. Então a gente faz ali o mesmo contorno dos carros, né, fora da faixa, porém o sinal estava fechado. E eu costumo, devido com os outros acidentes que eu tive também, eu costumo atravessar olhando para trás. E o meu treinador atravessou mais atrás de mim e eu um pouco mais adiante dele, numa linha paralela. Ele atravessou e quando eu estava atravessando, uma moto furou o sinal em alta velocidade e naquele momento eu não consegui calcular ao certo o que fazer, se eu voltaria ou avançaria, porque ele veio tão rápido que não dava para ver a distância que eu estava dele, assim, a linha, né? Se eu estava muito na frente ou se eu estava do lado. Então, a única reação que eu tive foi de me encolher e fechar os olhos, assim, para que de repente eu não estivesse na linha da moto e a moto não me atingisse. Mas não foi o que aconteceu. Eu fui pro chão e eu caí deitada assim, em posição fetal, com esse lado em cima do asfalto. E eu lembro que assim que eu me vi no chão, em seguida, poucos segundos, o sinal abriu. E o meu pensamento foi: eu não morri com a colisão, mas eu vou morrer agora, porque o sinal se abriu e eu escutei o barulho dos carros, senti a trepidação do asfalto também, né? Dos carros avançando e eu só tinha ali na minha cabeça que eu tinha chegado ao fim, né? E quando eu menos esperei, eu vi só o meu treinador passando assim e o trânsito foi fechado logo depois, assim, nem demorou muito. Vieram 2 viaturas e contiveram ali o trânsito para que os veículos não passassem por cima de mim, né, que eu caí bem no meio da pista. E eu comecei a sentir uma dor insuportável na minha coluna e quando eu percebi que tinha alguma coisa errada com a minha coluna, a única ação que eu tive foi de tentar mover os dedos dos pés para saber se eu tinha sensibilidade ainda, né? Porque eu imaginei logo que fosse coluna e sabe como que é, gente. Poderia ter perdido o movimento das pernas. E graças a Deus isso não aconteceu. Eu tava com uma dor insuportável, eu já tava ficando sem ar, tava sentindo muita sede, muita sede. E logo depois, eu acho que uns 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, o SAMU, eu lembro que o SAMU chegou. Antes disso também tinha uma enfermeira tentando me manter acordada, conversando comigo. Eu mesmo com muita dor ali, ofegante, tentando conversar com ela. Depois o SAMU fez os primeiros socorros. Foi uma dificuldade muito grande para me colocar na prancha, porque eu estava sentindo muita dor. E eles me encaminharam pro Hospital Metropolitano, que é um hospital público. Aqui eu não tenho plano de saúde, né? É um hospital público e eu lembro que eu passei cerca de 24 horas na sala de urgência aguardando um leito
porque o médico da urgência me falou que seria cirúrgico, que eu tinha fraturado a coluna, e por um milagre, né, eu não fiquei sem andar. Eu tive fratura na L1. E quando eu subi pro leito, sabe como é o hospital público, né? Geralmente o quarto tem 5 a 6 leitos por pessoa, e o leito que eu fiquei foi um leito privativo, onde ficava só eu e meu acompanhante. Era um quarto muito bonitinho, assim, no quarto andar. Tinha um banheiro muito bem tratado, uma janela, assim, bem de vista para o céu. E na parede, assim, no leito, fica algumas informações a respeito do paciente. Paciente com risco de LPP, paciente TRM, e lá estava escrito também mudança de decúbito em bloco. Aí, quando a enfermeira chegou, a técnica de enfermagem, na verdade, para fazer os primeiros atendimentos e tudo, aí ela falou assim para minha acompanhante que a minha mudança de decúbito, que é a mudança de posição no leito, deveria ser em bloco. E eu sempre pergunto muito, né? Eu perguntei para ela o que é mudança de decúbito em bloco. E ela me falou assim, segura aqui no ombro atrás, né? E no quadril, e vira na mesma proporção pro outro lado. Ou se não, faz isso com lençol, que é justamente para não ter nenhuma mobilidade na minha coluna para me causar dor ou desalinhamento, porque estava fraturada, né? E foi nesse momento que me veio um estalo assim na minha cabeça eu me lembrei do momento que eu tava lá no chão, na pista. Eu me ferrei toda desse lado aqui, eu fiquei toda ralada, tem até uma queloide aqui, eu fiquei cheia de ferida desse lado, mas eu caí desse lado aqui, deitada assim, exatamente a única posição que eu poderia ficar para não ter danos maiores na minha coluna. E eu só vim saber isso quando essa técnica falou isso, olha, só pode ser movimentada assim, ela só pode ficar nessa posição para que não haja nenhum risco maior na coluna dela, para que ela perca os movimentos, enfim. Então, naquele momento, assim, eu senti que Deus estava cuidando de mim, sabe? Eu me senti, assim, tão cuidada por Deus, sabe? Desde do momento que eu caí ali na pista, o fato de os carros não terem passado por cima de mim, o fato de eu não ter morrido, né? Que eu poderia ter morrido 2 vezes seguida, com o choque da moto, mais os carros que o sinal abriu, né? E não aconteceu. E no hospital público, quais são as possibilidades para ficar eu, uma única paciente, num único quarto? E esse quarto, ele tinha vista para o céu. E o céu estava tão lindo no dia seguinte, sabe? E eu olhei assim, e a única certeza assim que eu tive foi que, apesar da dor, apesar de eu não entender por que aquilo tinha acontecido comigo, né? Porque a gente sempre tem muito cuidado para atravessar e tudo. Eu tô há 7 anos nessa rotina de treinos no trânsito de Belém, que é um trânsito muito pesado, né? Sempre tem essas questões de imprudência e tudo, então para preservar a minha vida tem que ter muita atenção. E aí eu já estava voltando para casa e aquele homem fura o sinal e me atropela, sabe? E então foi leve a minha internação, porque de uma forma grandiosa Jesus providenciou tudo, né? A equipe médica que me atendeu foi uma equipe maravilhosa, pessoas muito simpáticas, pessoas assim que eu podia conversar e rir, mesmo naquela situação tão difícil que eu me encontrava, com muita dor, à base de cetoprofeno, tramal e dipirona. Era diariamente eu tomando essas medicações para eu conseguir suportar a dor até ser liberado um leito para que eu pudesse fazer a cirurgia. E eu só vim me dar conta do cuidado de Deus, né? Quando aquela técnica falou isso, porque eu me lembrei que foi exatamente a única posição que eu poderia ficar para preservar a minha coluna, foi a posição que eu caí, né? E
ter conseguido esse quarto, assim, com a vista para o céu, me acalmou naquele momento de desespero, porque só quem é atleta sabe como é difícil. A gente vê ali, eu estava empolgadíssima, porque eu tinha parado 4 anos para que eu pudesse concluir a minha graduação, e esse era o ano que eu ia voltar. Eu estava muito empolgada, estava treinando muito, já tinha todo um planejamento de treino para as próximas provas, então naquele momento o meu calendário foi interrompido e eu não sabia se eu ia poder voltar a ser atleta, se eu ia poder voltar a andar normal, se eu ia ter alguma sequela, se eu ia ter dores. Eram muitas dúvidas, mas Jesus é tão bom que durante os 10 dias que eu passei internada, em nenhum momento eu chorei pela condição que eu estava. Eu só sabia agradecer, porque a vértebra que eu fraturei, que foi a vértebra L1, ela é responsável também, segundo o que o médico me falou, pela parte fisiológica. Então, eu estava num leito de hospital especializado em traumatologia e queimados, que é o Metropolitano, num leito de hospital, sem conseguir me mexer, porque apesar de eu não ter perdido a sensibilidade nas minhas pernas, eu perdi a força, eu não tinha força nem para mexer, assim, para mudar de posição a minha perna, eu não tinha nas minhas pernas. E eu não conseguia urinar sozinha, não conseguia defecar, eu passei 6 dias sem defecar, e a urina só saía por meio de sonda vesical de alívio, que é o chamado catéter. E eu não conseguia escovar os dentes, eu não conseguia fazer nada. Então, as 2 únicas vezes que eu consegui urinar um pouquinho sozinha, eu glorifiquei a Deus. A primeira vez que eu escovei os dentes, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu pedi pro meu pai me virar devagar, né? E dei um jeito lá de escovar o dente com uns copos descartáveis, e aquele dia parece que eu tinha ganhado, sei lá, R$1 milhão, né? E então eu parei para pensar. Eu falei, Jesus, eu nunca te glorifiquei por eu ter feito xixi. Que loucura, né? Eu nunca te glorifiquei por ter escovado o dente, porque são detalhes assim tão rotineiros que a gente só vai perceber o valor que tem as pequenas coisas do nosso dia quando a gente se encontra numa situação dessa. Então, o momento do meu acidente, da minha internação, essa situação, por mais que eu não entendesse por que isso aconteceu e me roubou, né, me tirou os meus sonhos, pelo menos a curto prazo, não sei como vai ser do futuro, me trouxeram experiências que em nenhum momento, nenhuma outra situação da minha vida eu teria. De agradecer a Deus pelas pequenas coisas. E Deus providenciou muitas coisas. Os amigos do ciclismo fizeram campanha para me ajudar com as despesas de medicamento, fralda, que eu precisava usar fralda, Uber direto para estar indo e vindo com os acompanhantes no hospital, né? Porque eu fiquei 10 dias internada. E foi e está sendo uma experiência dolorosa, né? Porque depois que eu cheguei em casa, que eu recebi alta, foi então que eu fui chorar pela situação que eu me encontrava, dependendo das mãos de outras pessoas para fazer coisas simples. Mas dentro do meu coração, apesar disso, Jesus estava me acalmando, como ele fez no hospital, sabe? Por pequenas coisas, acalmando todo o turbilhão de sentimentos que tinha dentro do meu coração. E eu glorifico a Deus, apesar das minhas dores, apesar de não estar 100%, né? Apesar de não saber do futuro, mas eu agradeço a Deus porque Ele me deu uma segunda chance. Porque eu tenho certeza que não era para mim estar aqui. Porque eu recebi 2 livramentos em menos de 1 minuto, né? Então, ou era colisão ou eram os carros, e Deus me deu a vida. E eu glorifico a Ele por isso.